Vários jornais ao redor de todo o mundo vazaram informações de fontes internas relatando o que aconteceu durante a cirurgia de Lance Stroll. E por que isso é tão importante? A dor que ele sentiu no punho fez com que ele desistisse do GP da Espanha de Fórmula 1. Ele fez a qualificação, mas não fez a corrida. Só que se ele não tivesse feito a qualificação, Felipe Drugovich seria o piloto substituto. E nesse momento agora, se Lance Stroll, que fez a cirurgia, acabar precisando de mais tempo de recuperação do que 15 dias, ele poderá acabar faltando novamente no GP de Montreal de Fórmula 1 no Canadá, o que pode dar a chance de Felipe Drugovich fazer a sua primeira corrida na Fórmula 1 da sua carreira. E assim, nós teremos 2 brasileiros no grid da categoria. Mas a gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, trazendo fontes gringas, fontes espanholas, fontes de vários lugares do planeta para contar exatamente essa história, contar como Lance Stroll provavelmente machucou seu punho com as novas informações que nós temos e, claro, se Felipe Drugovich pode ou não substituir o piloto canadense. Esse vídeo está incrível, então assiste ele até o final. Não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Se no final do vídeo você não gostar, olha, você pode avaliar da forma que você quiser, mas eu tenho certeza que você vai gostar e você vai fazer questão de continuar acompanhando esse canal. Então, no final do vídeo, não esquenta, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Se você não curtir, você tira no final. Não tem problema, você avalia da forma que você preferir, mas eu sei que você vai gostar e você não vai, dessa forma, esquecer de se inscrever e, claro, perder esse canal que tem tanta qualidade. Vamos começar logo pelo vídeo, falando aqui a respeito de como Lance Stroll provavelmente machucou o seu punho. A princípio, nós tínhamos informações de que ele tinha machucado o punho por conta de pilotagem mesmo. Ele teve um problema ali um acidente de bicicleta em 2023 que comprometeu a sua chegada à Fórmula 1 na temporada de 2024, teve que fazer uma cirurgia e, segundo várias fontes, antes dessa fonte aqui, do Fórmula Passion, aparentemente ele não tinha sarado dessa cirurgia desde então. Entretanto, essa fonte aqui traz uma informação diferente, que eu achei interessante. Claro, a gente não pode descartar a primeira informação que eu já disse aqui no vídeo, mas essa informação também é legal. Aparentemente, o piloto canadense, Lance Stroll, já teve vários episódios de explosões de raiva dentro da garagem da Aston Martin no final de uma sessão ou de uma corrida no passado. Algo que eu já trouxe aqui para o canal. Mas aí, era muito improvável que era isso a causa do problema no pulso dele. Só que o comentarista do Sky Sports, David Croft, disse simplesmente o seguinte: eu entendo que um capacete foi arremessado com força suficiente para danificá-lo ao atingir o muro. Enquanto ele gritava, enquanto ele gritava e xingava, né, o Lance. Lance já demonstrou que soca paredes no passado, mesmo que fossem paredes divisórias que não poderiam machucá-lo. Não acredito que o Stroll tenha um problema que vem sendo monitorado há semanas. Se fosse o caso, ele não teria entrado no carro e a equipe teria escalado Drugovich. Se Stroll realmente tivesse um problema, como ele poderia ter alcançado o 7º tempo no Q1? Isso aqui realmente é algo muito importante, inclusive aqui para mostrar que realmente é um jornal italiano para vocês, tá bom? Eu tô lendo italiano para trazer as melhores informações. A questão é a seguinte: Lance Stroll tinha aí esses rumores que foram negados pela equipe de que ele tinha tido uma explosão de raiva, batido o pulso em algum lugar e machucado novamente. Isso foi negado pela equipe, por isso que eu nem continuei trazendo. Mas o que David Croft trouxe de algumas fontes que não quiseram falar quem são é exatamente isso. Isso já acontece há muito tempo com o Lance Stroll. Tem a chance da equipe não ter revelado justamente para não se prejudicar, porque ele é o dono da equipe, né, filho do dono. E dessa forma, aparentemente tem a chance dele ter quebrado o pulso. O que faria sentido, até porque por mais que Lance Stroll tenha sido 1 segundo mais lento do que o Alonso em uma das suas tentativas no Q1, lá no GP de Barcelona, e também muito mais lento, meio segundo mais lento, segundo a equipe, essas dores persistem há mais de 6 semanas. E um piloto que tem tantas dores não conseguiria, por exemplo, fazer um 7º tempo durante a qualificação na Fórmula 1, que foi o que ele fez em dado momento da sessão. Ou seja, segundo vários rumores, o que aconteceu foi justamente isso. Ele teve uma explosão de raiva, bateu com a mão em algum lugar, machucou o pulso e teve que fazer a cirurgia
às pressas, que foi confirmada, inclusive, pela própria equipe Aston Martin. Tanto é que a gente tem aqui o jornal motorsport.com brasileiro, tá? Falando que o Stroll realmente passou por uma cirurgia para tentar correr no GP do Canadá, que é a sua pista de casa. O Stroll é canadense. E tá aqui. Apenas alguns dias depois de Lance Stroll não correr no GP da Espanha, e a Aston Martin confirmou que o piloto canadense foi submetido a uma cirurgia no punho, com o objetivo de correr no circuito Gilles Villeneuve, que é o circuito do Canadá. O que a Aston Martin disse foi simplesmente o seguinte, que eles não vão fazer nenhum comentário sobre as questões médicas pessoais, não vão se manifestar contando se Stroll tá bem, se a recuperação foi boa e tudo mais. Como já disse, ele reclamou de dores aí na classificação da Espanha, por conta daquele acidente em 2023, quando ele andava de bicicleta, e agora a operação tem como objetivo resolver essas dores de forma definitiva. Agora, o que a mídia espanhola tá falando é interessante, tá? Segundo a mídia espanhola, que tem muitas informações justamente porque aparentemente o médico que fez a cirurgia nele foi o doutor Xavier Mir, e é um doutor lá da Espanha, né? É um cara do hospital Quirón Dexeus, né? Em Barcelona. Então, os jornais espanhóis, consequentemente, muito provável que tenha mais informações, né? Segundo o jornal Marca, por exemplo, ele passou pelos procedimentos cirúrgicos nessa segunda-feira, no dia 2, ou seja, faz apenas 3 dias. E aí, com esse médico que inclusive já tratou o Jorge Martin, o campeão de 2024 da MotoGP. E aí, o jornal Diário Sport também afirmou que a recuperação está sendo um sucesso, tá? E a cirurgia também foi, e que é provável sim que o piloto da Aston Martin corra no GP do Canadá. Como a gente já imaginava, né? Se ele vai fazer a cirurgia justamente nesse gap de 15 dias, a probabilidade de que ele corra no GP do Canadá é um pouco mais alta. Só que ainda assim a gente sabe que lesões como essa, que tem a ver com problemas ósseos, né? Ele aparentemente quebrou realmente um osso do punho, não tem uma recuperação tão rápida assim. E da última vez em que ele fez essa cirurgia, em que ele correu o GP do Bahrein de Fórmula 1, o resultado dele não foi dos melhores quando a gente fala em treinos, qualificação e corrida. Ele teve muita dificuldade, conseguiria levar o carro mais ao limite se não tivesse esse problema, e ele estava colocando, de certa forma, em risco outros esportistas, porque ele não poderia mexer o punho dessa forma. Então, quando a gente vai virar o volante, a gente faz esse movimento. Ele não podia, ele tinha que fazer reto, o que era realmente um pouco mais perigoso para outros pilotos que estavam na pista junto com ele. Então a gente não sabe nem se a FIA vai permitir que isso aconteça novamente, porque foi uma questão que foi uma grande discussão na época. Eu me lembro claramente que ninguém queria permitir que isso acontecesse novamente. Por isso, a gente tem uma outra notícia aqui a respeito de Felipe Drugovich, que seria o substituto de Lance Stroll se ele não correr nesse GP de Gilles Villeneuve, que é no Canadá, que é um novo indício da possibilidade dele realmente estar presente na corrida, porque ele tinha uma corrida marcada nas 24 horas de Le Mans e aparentemente ele está desmarcando. A ausência de Drugovich em prévia da Cadillac aumenta rumores sobre a participação no GP do Canadá. Quando a gente analisa isso aqui, a gente percebe que em meio a rumores surge sobre a presença ou identidade do substituto do Lance Stroll, uma prévia divulgada pela Cadillac sobre as 24 horas de Le Mans chamou a atenção nas redes sociais, devido à ausência de Felipe Drugovich. Olha que interessante. A Cadillac aparentemente não escalou Felipe Drugovich para as 24 horas de Le Mans ainda. A Aston Martin possui 3 pilotos reservas, um deles é o Jack Crawford, por exemplo, só que ele não tem pontos de superlicença suficientes ainda, e aí com isso restam Felipe Drugovich e Stoffel Van Dorn, só que os dois estão escalados para 24 horas de Le Mans, enquanto Stoffel Van Dorn vai correr também todo o campeonato da WEC e Felipe Drugovich apenas essa corrida. Então, para Stoffel Van Dorn, que corre pela Peugeot, perder Le Mans pode significar também perder o campeonato. Para Drugovich, seria apenas mais uma corrida avulsa na carreira do brasileiro. Dessa forma, o que chama a atenção é que no release eles contam com aspas de todos os pilotos, com exceção do Felipe Drugovich,
que já estava confirmado para as 24 horas de Le Mans e agora não mais. No fim das contas, quando o motorsport.com procurou uma fonte próxima do Drogovic, ele negou que essa ausência do piloto no release da Cadillac seja algo que representa uma decisão tomada de que ele realmente vai correr o GP do Canadá. E segundo apurado, a Aston Martin ainda acredita que o Stroll terá condições de participar do GP do Canadá da semana que vem, buscando a recuperação a tempo do início das atividades. Essa poderia ser uma segunda participação do Drogovic nas 24 horas de Le Mans, ou então uma primeira participação do Drogovic na Fórmula 1. A questão é, a Aston Martin já admitiu que o plano A deles continua sendo Lance Stroll para o GP do Canadá, até porque é a casa dele e, claro, ele é o piloto titular da equipe. Então eles não vão abrir mão de tentar manter Lance Stroll. A questão que fica é, primeiro, a FIA vai permitir que um piloto que tenha literalmente um membro quebrado, que ele compita em uma prova da categoria, com tanto risco assim? A gente já viu que o Drogovic, o Lance Stroll fez isso já uma vez em 2024 no GP do Bahrein, mas será que ela vai permitir isso mais uma vez? A gente sabe, por exemplo, que houveram outros pilotos que já tiveram problemas de mobilidade também, que acabaram correndo na Fórmula 1 dessa forma, mas a gente não sabe se isso vai persistir no caso de Lance Stroll. E segundo, será que Lance Stroll vai conseguir correr mesmo com uma lesão tão séria, que é um problema ósseo aparentemente, um osso quebrado no pulso, que faz toda a diferença no momento da pilotagem e que provavelmente vai diminuir a capacidade dele de fazer tempos? Claro que ele está dentro de casa, mas será que ele vai conseguir fazer isso? No fim das contas, por mais que se diga que é provável que ele consiga e que as fontes internas digam que a recuperação é provável, a gente sabe que no fim das contas isso talvez seja mais uma questão de um otimismo, de intenção, claro, de colocar Lance Stroll para pilotar dentro de casa, do que de verdade mesmo que é provável que ele consiga fazer isso novamente. No fim das contas, a gente não sabe como as coisas serão. A gente sabe que em 2023, quando ele sofreu o acidente, o tempo que ele teve entre fazer a cirurgia, se preparar e tudo, foi um pouco maior. Tanto é que Drogovic fez os treinos de pré-temporada no lugar dele e ele apenas chegou na corrida propriamente dita no GP do Bahrein, que foi o primeiro fim de semana de corrida da Fórmula 1 naquela época. Então, nesse momento, a situação não é igual. Ele teve que fazer às pressas, fez a cirurgia na segunda-feira, ou seja, dia 2 de junho, sendo que a corrida vai ser no dia 15. Ele vai ter apenas 13 dias para se recuperar de uma lesão óssea. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Drogovic vai conseguir correr no lugar de Lance Stroll ou o piloto canadense vai estar no lugar de Drogovic no fim das contas? Para mim, Lance Stroll corre no GP do Canadá. Acho que politicamente a FIA não vai permitir que ele seja proibido e acredito eu que ele vai fazer o possível para correr dentro de casa e não permitir também que Drogovic corra no seu lugar e talvez mostre até um talento surpreendente e talvez mostre para o mundo todo que Lance Stroll não é lá essas coisas. Enfim, isso aqui é uma opinião, tá? Isso aqui é só o que eu penso sobre as coisas. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal ativando o sininho para todas as notificações se você não fez no início do vídeo também. E claro, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta dos brasileiros na Fórmula 1 e gosta principalmente de Felipe Drogovic e a possibilidade dele realmente correr na categoria em um futuro muito próximo. Porque o Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.